Bem, nossa história não estará, hoje é falado, né, no Encantado, e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. É óbvio que teremos. Tudo bem, pessoal? Professor Roberto Carlos, sou eu, aula de História. Então teremos, na aula de hoje, uma abordagem sobre a diversidade cultural no Brasil. Bem, vamos entender então, primeiro trazer a noção de cultura, né? De cultura como diferentes manifestações, diferentes costumes de uma sociedade, né? É um conceito bem básico de cultura. Entre os quais, né? Entre tantos outros, podemos citar as roupas, né, a vestimenta, a culinária, né, culinária que ganha importância, né, nessa questão cultural, né, Brasil afora, as próprias manifestações, né, manifestações religiosas principalmente, né, são marcas importantes. Uma pena não podermos, nessa aula, né, que é tão curta, nos aprofundarmos em cada uma dessas manifestações, mas faremos um apanhado, vamos enumerá-las pelo menos, né? Citá-las, elencá-las, fazer uma pequena lista aqui, né? Só para que possamos nos situar, nos tomarmos consciência, né, dessa diversidade. Então essas compõem algumas tradições, né, de ordem religiosa, de ordem musical, de algumas práticas que remetem a tempos muito remotos, né, a épocas antigas, até a influência de outras culturas, né, sobre a nossa diversidade, né, cultural. Então, se tratando de Brasil, né, em função dessa vasta extensão territorial, né, e também que apresenta características climáticas bem peculiares, né, bem particulares, esse é um aspecto, né? Aí leva-se em conta os aspectos climáticos, econômicos, sociais, né? O que diferencia, né, essas regiões, né? Tem um processo de colonização também tem uma certa interferência nisso, né? De estabelecimento de alguns povos aqui em nosso território acaba determinando também essa composição, né? Mas então vamos a essas manifestações, né? Então, nesse contexto, nesse conceito, né, e contexto de cultura, a gente vai trazer algumas das principais manifestações culturais, né, nas nossas regiões, né? Vamos enumerar aqui então, né? Região Nordeste. Vamos tentar, né, trazer É complicado falar das principais, né? A gente hierarquizar a cultura, mas são aquelas, vamos colocar as mais conhecidas, né? Ainda que possamos cometer o erro de deixar algumas tão importantes, né, para alguns grupos de lado, mas vamos tentar então, compondo nesse pouco tempo aqui que nós temos, algumas delas a gente pode estender um pouquinho mais, e, enfim. Região Nordeste, né? Primeiro a gente tem, vamos pensar no Maracatu Atômico, não, Maracatu, só aí veio, né, com as bandas aí que trouxeram um formato interessante, né, que trouxe pro ritmo, né, um gênero musical, né, dos mais intrigantes, né, instigantes também. Maracatu, Carnaval não é uma exclusividade, né, do Rio de Janeiro. O Carnaval também surge no Nordeste, né, o Carnaval de Olinda, aquela coisa toda. Bumba Meu Boi, que nada tem a ver, não vou resistir a essa piada, né, o Bumba Meu Boi, que nada tem a ver com aquele zagueiro sem nenhum talento, né, que só dá chutão, que é o Bumba Meu Boi, né, um termo... Tá, pronto, esqueço. Era essa piada que eu tinha para fazer. Bumba Meu Boi, tradição também das mais interessantes. Temos aqui
coco, né, que vem como gênero musical também, vem como dança, é uma composição muito interessante. O reizado, né, que está na cultura nordestina, né, que são aquelas manifestações de caráter religioso, né. O reizado ele tem ele tem vamos entender, tem um pé no Nordeste, né, Bahia, também como tem um pé, né, tem sua abrangência ali também na região Sudeste, Minas, né, entre outros, né. A gente pode observar o reizado, né, também conhecido como folia de reis também, né, tem algumas variações ali, mas a estrutura é de caráter, né, uma alusão, tem um caráter religioso, né, da folia de reis, dos 3 reis magos, a ideia de grupo de pessoas, né, alguns músicos, cantores, acompanhados, carregando imagens de santos, etc., que visitam as casas, né, fazem aquele percurso todo e visitam as casas. As casas visitadas oferecem alimento, né, em alguns casos pouso, né, para essas comitivas, né, compostas por essas pessoas. É dos mais interessantes. Inclusive já presenciei várias festas de folia de reis, manifestações, são expressões, são momentos fantásticos, né? Tem todo um simbolismo, né? Toda uma nostalgia. Então, ele contempla, ele pertence, vamos dizer assim, à região Nordeste, mas a gente percebe, eu mesmo já vi na região Centro-Oeste, no Nordeste, aqui no Sul também, alguns grupos de folia de reis. Importante trazer isso, para não dizer que trazer um caráter de exclusividade, né? O que se tem, então, é a origem dessas manifestações, né? Dessa cultura. Elas têm, né, um local, né, onde foi desenvolvida, mas acaba ganhando, né, seus simpatizantes e que vão implantando essas manifestações em outras regiões. Interessante a gente ter isso também em mente. Tem essas manifestações religiosas também, a festa de, como não lembrar, Iemanjá, sim, é uma manifestação de ordem religiosa, né? Algumas religiões também de matriz africana, também constantes, né, no nosso território, tem esse caráter religioso. E partindo aqui para o campo literário, da literatura, temos a literatura também fantástica, literatura de cordel, também para a gente entender a riqueza, né, da cultura nordestina, né, de como ela veio, algumas coisas que estão enraizadas e que perduraram, né, resistiram ao tempo, assim, literatura de cordel, o artesanato também do Nordeste é muito bem representado, né, com as rendeiras, olê, mulher rendeira, quem é extremamente fascinante, né? Alguns aí apagamos esse slide aqui para trazer muito mais a região Nordeste ainda. Se a gente falou que a cultura pode ser representada, né, pelas manifestações religiosas, tradições, também pela culinária, né? Vamos à culinária do Nordeste, né? Temos a gente vai falar um pouco de culinária, porque senão já viu, né? Da fome. Então, carne de sol, quem não ouviu falar, vocês podem até não ter experimentado, mas de ouvir falar, tem algumas coisas também que eu também não experimentei, mas já ouvi falar, que também tem acarajé, o que mais, vatapá, cururu, como se escreve isso? Cururu. Então, muito, sabe, na culinária que apresenta, e como é interessante, como esses pratos, como essa culinária, assim como algumas tradições, né, de ordem religiosa,
elas vão sendo difundidas e até praticadas, né, em outras localidades. O interessante, né, dessa aula, além, né, de a gente falar de comida, é a gente trazer a ideia da difusão, da dispersão, vamos chamar assim, de algumas práticas culturais, né, que elas, no Nordeste, eu tenho clara certeza, né, fica muito claro para mim, essa difusão essa dispersão, né, desses costumes em outras regiões, né, isso é interessante. Muita coisa que a gente está vendo aqui, a gente percebe as pessoas, possivelmente também pessoas imigrantes, né, as pessoas vindo do Nordeste para cá e continuam com essas práticas. Esse é um modo, né, de você fazer a cultura perdurar, né, implantando ela, dando continuidade a ela, né, onde quer que você esteja, seja você nordestino que esteja no sul, seja você do norte que esteja no sudeste, enfim, né, essas trocas aí, né, enfim, aí sacaram então, região nordeste, né, toda aquela ideia das manifestações culturais, do aspecto, né, da culinária, própria literatura de cordel, que é riquíssima, fascinante. Então, região norte, né, também tem suas particularidades, né, suas peculiaridades, traz aquela quantidade, né, de eventos culturais, né, são festas, né, grandiosas, né, com grandes palcos, né, com grandes arenas, né. A gente vai citar aqui algumas das mais populares, né. Temos o Círio de Nazaré, né, as festas que carregam um simbolismo imenso, né. Festival de Parintins, que corresponde, né, àquela festa do Boi Bumbá, né? Ela acontece no Amazonas, né? Então, trazendo essa ideia de algumas manifestações da região norte ainda, compondo isso, né? Acredito que todos ouviram falar, né? Esse carimbó, eles se misturam, né, com a musicalidade, a dança, né? É um apanhado, né, é um movimento artístico, né, que acaba trazendo novos elementos que são incorporados, né, seja de caráter musical, de caráter relacionado à dança, né. E ainda temos a Festa do Divino, né. Consta também aqui na região norte, o que ressurge aqui? A Folia de Reis. Vejam vocês, né, que a Folia de Reis ela é uma das manifestações culturais, eu vejo com ótimos olhos, com grande, né, tem uma dimensão muito, né, até por essa... É uma espécie de ritual, né, tem um caráter ritual, musical, e traz a ideia da própria fé, né, da imagem dos santos, né, representando, né, toda aquela carga simbólica, né, remetendo ao catolicismo, enfim, é um evento dos mais intensos, né, como eu disse, a partir daquelas... São espécies, né, aquelas caminhadas longas, né, um misto de orações com música, com aquela interação, né, junto às residências que recebem essas manifestações. É um evento realmente marcante. E o que teríamos, então, na região centro-oeste, né, que tenho o prazer de conhecer, né? Então, a região centro-oeste, ela apresenta uma diversidade enorme, né? Tem contribuições das mais variadas vertentes, né? Desde indígenas, né? Mineiros, paraguaios, enfim.
algumas importantes, né? Ou das mais conhecidas, né? Só um momento aqui. Tem a cavalhada, né? Ou as cavalhadas é uma manifestação ali que ocorre, né? E tem relação, tem um caráter religioso, né? Realizado em grandes arenas, em grandes palcos, né? Estádios. É uma representação, né? Da guerra, né, entre mouros e cristãos, né, e tem toda aquela são todos caracterizados, né, aquela indumentária bem peculiar daqueles cavaleiros, mouros e cristãos. Então aquele combate é representado em um campo extenso, é muito interessante, ocorre em algumas cidades de Goiás. Então vale a pena conhecer. É importante, né, que saibamos dessas, como eu disse, algumas manifestações, né, são representações de alguns eventos, né, do passado, né, da história, né, seja da Europa, seja de eventos também locais aqui, né, algumas representações, alguns bem carregados de simbolismos muito importantes, né. Também para elencarmos o fogaréu, que mais temos? Temos também eventos no Cururu, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então são aquelas manifestações também tem a sua importância local, né? Por mais que algumas não ganhem a dimensão, né, que outras tenham, né, uma visibilidade maior, tipo, como que era o Festival de Parintins, né? Acredito que a gente estamos sempre ouvindo, né, falar do Parintins, mas essa difusão não diminui a importância, né, o caráter histórico de cada manifestação, né? Então, localmente isso tem seu valor e deve ser logicamente respeitado, né? Ainda temos essa característica também, essa peculiaridade da culinária do Centro-Oeste, né? Principalmente ali na região nós temos Goiás e Mato Grosso. Em Goiás, quem não ouviu falar, né, do pequi, aquele fruto tão saboroso, né? Para alguns, não para mim. Mas então é uma característica. Morei em Goiás, né? Então grande parte 99% das pessoas que eu conheço comem pequi, saboreiam e apreciam, né, o pequi. Então eu senti na pele o que significa o pequi para o goiano, né? Então é um negócio carregado, acho que tem uma carga sentimental em torno dessa culinária, né? Eu não deu para segurar o riso, beleza? Mas é realmente um prato muito apreciado na região Centro-Oeste, principalmente em Goiás, que eu pude verificar isso pessoalmente, né? Então nós temos também no Mato Grosso aí a influência, né, daquela relação ali dos boiadeiros, né, do arroz carreteiro, tudo isso, né, compõe. Que mais? Os peixes, né? Se a gente pensar, é impossível pensar em Mato Grosso e não pensar em nesses pratos que tem, né, envolve os peixes, né? Então muitas influências também, né? Tem a influência ali da relação Mato Grosso, Paraguai, dos boiadeiros, do arroz tropeiro, traz toda essa carga então de histórica, né? Da história também dos boiadeiros. É importante trazer, isso tudo é cultura, né? Compõe todo esse pacote cultural, né, que vem se desenvolvendo, né, as práticas ao longo dos anos. E região Sudeste, né, a gente tem o que remete à região Sudeste?
Também temos as cavalhadas, né, que é aquela representação lá das grandes guerras entre mouros e cristãos. Temos aí a região sudeste, se a gente pensar, vamos emprestar um pouquinho o conceito da geografia, mas no contexto das migrações, né, migrações nordeste, nordeste, sudeste, o Sudeste acaba comportando muita coisa do Nordeste, né? Porque as pessoas que ali se instalaram acabaram reproduzindo, né? Mantendo algumas tradições. Então nós temos desde a festa de Iemanjá, o Bumba Meu Boi, peão de boiadeira, muita coisa também, folia de reis. Enfim, é um apanhado, né? O Sudeste absorveu, né? Então muita coisa trazida de outras regiões, né? No que diz respeito à culinária, né? Nós temos então já a culinária apresenta as diferenças, já que o São Paulo, né? Aí tem a influência do índio, né? Dos escravos, também de imigrantes europeus, imigrantes asiáticos, né? Temos o famoso pão de queijo, né? Quem não conhece? A feijoada, né? Que me parece o bolinho de bacalhau aí já é mais característico da região sudeste, né? O cuscuz paulista, virado a paulista. Então isso já é um pouco mais, né? Traz uma identidade maior, né? Identifica melhor a cultura. Representa melhor a cultura do Sudeste, a culinária, então. E, finalmente, chegamos à região Sul. O que teríamos na região Sul? Bem, principalmente influência de imigrantes portugueses, espanhóis, alemães, italianos, né? O Sul carrega todas essas influências desses países. Temos aqui a festa da uva, né? A festa da uva ocorre não só ocorre no Paraná, em Santa Catarina, né? Influência italiana, lógico, né? A Oktoberfest também, aquela é uma versão, né, da festa da Oktober alemã, né, que ocorre em Munique. Então a Oktober surge ali na década de 80, né? De forma, não diria experimental, né? Teve uns outros objetivos, né? A Oktober, né? Alguns problemas relacionados a enchentes, né? É uma festa, ali não vou aprofundar para não que isso vai trazer um caráter um pouco mais crítico, mas enfim, foi uma festa que chegou em caráter experimental e acabou sendo mantida, né? E existe até hoje, a festa onde o chopp, né? O chopp lá tá chopp para todo lado, né? Então é importante também, né, que ganhou esse contorno, né, e essa menção aí, essa alusão à festa que ocorre na Alemanha. Temos também a congada, né, aqui a culinária, sim, aí umas particularidades, né, se a gente pegar Rio Grande do Sul, a ideia do chimarrão, o churrasco, né, quem não conhece, quem não gosta, alguns assados, né, o barreado, né, característico aqui também do Paraná. Essa composição, né, dos aspectos cultural, da diversidade que compõem, como eu disse inicialmente, a ideia de trazermos cultura nesse contexto aqui, como algumas manifestações que remetem à religiosidade, às vestimentas, aos pratos, né, ou seja, a culinária, entre outros aspectos também marcantes. Não se resume a isso, mas poderemos, se fôssemos falar sobre cultura aqui de todas as regiões de um modo completo, o tempo não nos permitiria. Então é isso, para darmos conta dessa... Então, para fixar, né, um exercício de fixação, primeiro passo, dividir, né, vamos trazer alguns empréstimos da geografia, dividir as regiões, enumerem, né, os principais... as principais práticas culturais de cada região, e não tem segredo. Geralmente estão divididas entre culinária e manifestações religiosas, né, grandes festas, representações, né, de
com influência também europeia. Beleza, gente? Eu conto com vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu curti, inclusive me deu fome. Grande abraço, valeu!